Nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, eu não sei se nós temos visitante aqui, eu convidei 2 casais, mas, pelo visto, eles não estão presentes. Pessoas que eu gostaria muito de ver aqui na igreja, né? Mas são difíceis de adentrar numa igreja evangélica. Mas nós temos alguns visitantes aqui. Se temos, nós sempre gostamos de que vocês nos apresentem. Mas hoje eu quero nos apresentar a vocês. Eu quero dizer quem somos nós. Nós entendemos que o pecado aviltra, degenera, escraviza e destrói, corrompe e mata, deixando sempre um rastro de miséria, enquanto o Evangelho instrui, cura e liberta, e perdoa e salva, dando vida e vida para sempre. Quem o aceita é feliz eternamente. Diante de todas essas conclusões, seremos homens segundo o coração de Deus. Um homem que tudo faz com excelência é um homem segundo o coração de Deus. Se você, em tudo aquilo que você é aplicado, você aplica o seu trabalho, a sua inteligência, o seu mover em favor de alguém com excelência, você é um homem segundo o coração de Deus. Davi fazia isso. Ele pastoreava, mas pastoreava com excelência. Quando o lobo chegava, ele não deixava o lobo levar a ovelha, nem o urso. Ele defendia as suas ovelhas. Por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus, ainda no pastoreio. E depois ele teve as suas oscilações, mas sempre voltando atrás e arrependendo dos seus pecados e voltando para Deus, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Você não é uma pessoa, você não é como um rio, como as águas de um rio, que nasce em determinado lugar e vai percorrendo o seu curso natural da lei da gravidade em torno dos acidentes geográficos até chegar ao seu destino final, sem nenhuma opção de destino contrário. As águas de um rio não têm essa opção. Mas o homem não é assim. O homem foi feito para fazer acontecer. O homem foi feito para mudar a história, não somente a dele, mas também, muitas vezes, a de sua família, a de uma cidade, a de um país, até do mundo. Nós tivemos pessoas que mudaram a história no mundo, né? E temos algumas delas citadas, como Platão, e Alberto Einstein e Galileu Galilei, homens que realmente mudaram a história no mundo. E nós temos aqueles que mudaram também, eclesiologicamente, a história da religião, como foi Martinho Lutero e outros mais que impulsionaram o movimento da Reforma Protestante. Então, nós temos pessoas que realmente fizeram acontecer. E no Brasil, nos nossos dias, cada um tem o seu predileto, né? Nos meus tempos, eu sempre idolatrei com o Juscelino Kubitschek. E talvez você tenha um outro. Pessoas que fizeram acontecer, apesar de muitas coisas, como Davi, fizeram erradamente. Em Marcos 8, 34 a 38, vamos ler essa passagem da palavra de Deus. Marcos 8, 34 e 38. Os irmãos podem ficar sentados, que eu vou ler outro texto depois. E Jesus, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem
pelo resgate da sua alma, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Eu quero enfocar aqui, é o valor do homem para Deus. Não que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso significa que nós temos dentro de nós, desse envoltório humano, uma riqueza tão grande que nenhum de nós muitas vezes imaginamos. Se você, segundo a palavra de Deus, tiver todo este mundo sobre o seu poderio, e você disser, vou dar tudo em troca da minha salvação, você não conseguiria fazer isso, porque não paga o preço da salvação. Então, você precisa fazer uma coisa, reconhecer o preço que foi pago na cruz do Calvário. O preço foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não tem como nós pagarmos de outra forma. Então, nós temos essa validade dentro de nós, essa riqueza dentro de nós, que muitas vezes nós não avaliamos que é tão importante. Vamos ler outro texto que está em Mateus. Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 1 até o versículo 7. Eu tenho para mim aqui, se os irmãos observarem, que essa foi a primeira sociedade masculina missionária. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade de todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. É ou não é uma sociedade masculina missionária? Ide e pregai o evangelho. Foi a ordenança que o Senhor Jesus deu para aqueles 12 homens que foram escolhidos, que para mim foi a primeira sociedade masculina missionária. Nós lemos aqui sobre a questão do pecado que escraviza, que acaba com o ser humano de maneira tão drástica, que muitas vezes deixa um rastro de miséria e de desavença entre os povos. O pastor Cassimiro sempre falava no que o inimigo das nossas almas faz com o ser humano, faz com o pecador, que muitas vezes não atenta para aquele detalhe de que ele está contrariando a vontade de Deus e está se entregando ao mundo pecaminoso. E ele chega num ponto em que ele já se julga não valer mais nada. É como aquele moedor de cana, né, que passa a primeira vez a cana, e ela já fica toda amassada, mas ele passa uma segunda vez e passa uma terceira vez, e aquilo vira um bagaço que não serve para nada. E assim, muitas vezes acontece com o homem, falava o pastor Cassimiro. Eu tenho aqui na minha mão uma cédula, a segunda cédula mais valiosa do nosso sistema monetário brasileiro. E é exatamente isso que se faz com o homem, eu vou fazer com essa nota, quando o homem se entrega ao pecado, às drogas, ele é amassado pelo pecado, ele é destruído, a família é destruída. Quando ele entrega a prostituição, vai se amassando um pouco mais, vai se amassando. Quando ele se entrega à mentira, quando ele se entrega ao roubo, quando ele se entrega a coisas que realmente Deus não aprova, ele vai sendo moído como é moída a cana e se torna um bagaço.
Ah, mas se ele voltar para Jesus, será que Jesus aceita? Se eu devesse a alguém de vocês R$100 e desse essa nota para vocês, vocês receberiam? Receberiam. Por quê? Porque ela não perdeu o valor. Ela está amassada, ela está dobrada, está castigada, mas ela não perde o valor. Ela está desse jeito, mas qualquer um de vocês aceitaria essa nota, porque ela não perde o valor. E assim é o homem para Deus. Muitas vezes ele está tão amassado pelo pecado, pela miséria, que ele se colocou diante da sociedade, que ele não tem mais como soerguer a sua vida, e só Jesus pode, como se diz, só Jesus na causa pode resolver essa questão. E se ele for a Jesus, ele estará sendo amparado. Jesus lhe estenderá a mão e fará dele um novo homem, fará dele uma nova pessoa. E ele, então, tem esse valor que nós lemos aqui nesse texto anterior. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí muitas pessoas não acreditam. Será que perde mesmo? Será que nós vamos para o céu mesmo? Muitos crentes fazem essa pergunta. Eu até frequento a igreja porque, se isso for verdade, eu estarei com os irmãos lá. Mas não é assim que entra, não. Nós temos que confiar na pessoa salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo que temos esperança de salvação única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Nós não temos outra esperança. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere, orando e cantando, e o carcereiro viu que estavam todas as portas abertas, quis suicidar, ele disse, não faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. E o carcereiro perguntou, como é que eu tenho, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo, então, falou para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo não mandou que ele cresce em qualquer outra divindade celestial, não. Não mandou que ele cresça em qualquer outro daqueles apóstolos que se tornaram santos, mas ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. Nós temos na religião, e muitas pessoas ficam perguntando, qual que é a religião verdadeira? Como é que você explica isso? E nós temos aí pelo mundo afora muitas religiões, nós temos o budismo, nós temos o islamismo, temos o mametismo e temos os espiritualistas, mas nós entendemos que todos eles, nós sabemos que todos eles tombaram e foram para a sepultura, e todos eles continuam na sepultura, mas no cristianismo não. O cristianismo é diferente. O cristianismo, Jesus veio, sofreu, morreu, e eles sepultaram ele, com todas as autoridades presentes, com todas as afirmações de que ele estava realmente sepultado, mas ele não ficou no túmulo. Então, Jesus é melhor do que qualquer um desses outros que continua no túmulo. Jesus é melhor, o cristianismo é melhor. E procuramos no cristianismo, segundo a palavra de Deus, então mencionar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos várias denominações religiosas, é verdade, mas a religião verdadeira e única é o cristianismo. O cristianismo vem na pessoa de Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate de muito. Nós temos nesta sociedade a obrigação e o dever de falar de Jesus para as pessoas. Eu me lembro, na década de 70, eu estava em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte, e na Avenida Bias Fortes, que liga a Praça Raul Soares à Praça da Liberdade, existe um quarteirão que é bastante íngreme, e um homem deixou ali um caminhão carregado de material. Talvez ele parou para poder almoçar, a casa dele por ali, e ele deixou o caminhão parado naquela avenida. Mas ele esqueceu os vidros, a porta destrancada, os vidros abertos e tal. E alguns meninos peraltas entraram dentro daquele caminhão
E começaram a pular e fazer algazarra lá dentro, e acabaram soltando a manete do freio, a caixa não aguentou, e aquele caminhão desceu disparado no sentido da Praça Raul Soares. E eu me lembro muito bem que morreu 2 daquelas crianças e machucou muita gente que estava de carro foi atingida. E quando a polícia estava lá fazendo a ocorrência, chegou alguém e falou assim, eu vi aquelas crianças lá dentro, eu falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. A polícia ouviu e falou assim, você viu tudo isso? Ele falou, eu vi. Ele falou, o senhor vai nos acompanhar até a delegacia, porque o senhor viu que estava essas crianças em perigo e colocando muita gente em perigo, e o senhor não deu nenhuma, não fez nada para evitar isso. Você podia ter chamado a polícia, podia ter tirado as crianças lá de dentro, avisado alguém, o senhor não fez nada. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Nós somos membros de uma sociedade missionária masculina que tem o dever e que tem o compromisso de falar de Jesus para as pessoas. E quantas vezes nós nos omitimos disso? Quantas vezes nós ficamos fora do plano de Deus de salvação da humanidade, porque temos negligenciado esse ide de Jesus, quando ele chamou os seus discípulos e disse, ide e anunciai o Evangelho. Amados irmãos, a responsabilidade é nossa, é muito grande. Enquanto Deus não venha para resgatar esse povo, todos nós, para a eternidade, vamos falar de Jesus, vamos ajudar ao próximo, vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus falou, que nós precisamos fazer. E isso demonstra o amor de Deus, como Ele pega um homem que está todo amassado pelo pecado, todo destruído. Eu não sei quantos aqui já viram a bruxinha da Cristolândia. Alguém já viu a bruxinha da Cristolândia? Os irmãos deveriam ver a bruxinha da Cristolândia. Foi resgatada lá na Cristolândia, lá em São Paulo, numa verdadeira miséria, numa verdadeira bagaço humano. E hoje ela é pregadora do Evangelho, tão eficiente, uma mulher tão humilde, mas tão dedicada, e que foi salva por Jesus. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional quando o homem se depara para o aceitar e fazer a sua vontade. Eu pedi 2 irmãs, mas elas não puderam apresentar. Tem um hino que fala do amor de Deus. Eu tenho sido bastante atrevido nas reuniões de PGM, né? Com pouca gente cantar. Mas na igreja eu acho que eu tenho dificuldade, mas vou tentar, porque as irmãs não puderam cantar esse hino. Uma irmã Gilvana e a outra irmã Mari, ela está com as crianças lá embaixo. A poesia é muito bonita, diz assim, deixou o esplendor de sua glória para ver a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor.
Se isto não for amor. Que Deus nos abençoe e que nesta noite possamos ter saciado a nossa alma de alguma forma. Eu sei que a responsabilidade é muito grande, na falta do pastor, a gente ser incumbido de transmitir um recado em que todos saíram de casa e vieram aqui para ouvir alguma coisa. E isso é uma responsabilidade muito grande para quem aqui está para falar do amor de Cristo. Que Deus esteja dando uma semana abençoada para todos vocês. E eu passo a palavra ao irmão Renato para as considerações finais aqui. Irmãos, boa noite a